Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos no segundo domingo do tempo quaresmal, ano litúrgico P. O evangelho que vamos ouvir está em Marcos, capítulo 2 a 10. E vai falar sobre o sacrifício de Abraão e o sacrifício do Pai. O sacrifício de Jesus é consequência de sua fidelidade ao Pai e da infidelidade humana, mais concretamente da política e da religião, a religião foi cúmplice e a política executou Jesus. Ouçamos o Evangelho. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, que estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto. E até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, irmãos, reflitamos brevemente o sentido do sacrifício de Abraão, oferecendo Isaque, e o sacrifício do Pai que entrega um filho. Já sabemos que o sacrifício de Jesus é consequência da fidelidade do Pai a nós e da fidelidade de Jesus ao Pai. E é consequência da infidelidade humana. E o sacrifício de Abraão vivia no meio de um povo pagão que oferecia sacrifício a Deus e tinha certeza que era agradável a Deus. Então o Pai pede a Abraão que sacrifique Isaque, o filho da promessa, o filho único. E Abraão não titubeia, prepara tudo. Mas quando vai oferecer o sacrifício, Deus manda um anjo e fala: não faça isso, Abraão. Deus não quer sacrifício e Deus mandou um animal para que Abraão sacrificasse. Deus não quer mais sacrifício humano. Assim, nesta mesma linha, São Paulo nos mostra hoje a verdadeira sagrada face do Pai, que aceita o próprio Filho morrer na cruz por nós. Assim nos fala São Paulo hoje na carta aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará tudo com o seu próprio Filho? Sim, nos dará tudo com o seu próprio Filho.
nos dará uma vida feliz nesse mundo, nos fez irmãos e irmãs, fraternidade, família, nos dará a glória dos céus. No Evangelho nós acabamos de ouvir que Jesus subiu a uma alta montanha, convidou 3 pessoas especiais para ir com ele, e lá ele transfigurou-se diante das pessoas. Suas roupas ficaram lindas, e do céu veio uma voz que disse: "Este é o meu filho muito amado, e escutai-o." Desceram Moisés e Elias. Pedro, como sempre, toma a palavra e propõe a Jesus ficar ali para sempre com eles. Mas Jesus diz a eles que descessem da montanha. Uma voz do céu afirma que ele é o Filho de Deus. Jesus, ao descer da montanha, lhes diz: não conte nada do que viram. O que viram foi a antecipação do reino dos céus, muito bom para os discípulos, para relembrar depois da ressurreição. Viram a antecipação do reino, viram Jesus na sua glória. Mas agora Jesus desce da montanha e ordena: não conte nada a ninguém até antes que eu ressuscite dos mortos. Ou seja, vou morrer na cruz. E Jesus prepara-os para a cruz, para o que está vindo. Poderíamos falar hoje 2 tipos de cruz. Uma cruz que Deus não quer, a cruz que Abraão ia fazer. A cruz que é fruto de uma ideologia religiosa ou política. A cruz que é fruto também das injustiças humanas. Nós podemos ver, né? Quanta injustiça humana, quanta gente passando fome nesse mundo e quanto alimento desperdiçado, quanta ganância, quanto estrago à natureza. Lembre de Brumadinho, lembre de Mariana, e vamos lembrando tantos outros por aí. Inclusive, essas pessoas culpadas dessas catástrofes, nenhuma delas até hoje foi punida. Pois bem, deixando mãe sem filho, sem o seu marido, sem a esposa, enfim, uma verdadeira catástrofe. Esta cruz é uma cruz colocada pelo ser humano que Deus não quer. Agora, há uma outra cruz, a cruz inerente à própria condição humana. Nós somos mortais, somos fracos, temos dores, temos pecados e os renunciamos sempre. É uma cruz. Deus nos manda tomar a cruz. E a cruz que Ele nos manda tomar é a cruz das próprias fraquezas. Essa é a principal e primeira cruz. A cruz das debilidades humanas, que fazemos outros sofrer. A cruz da ganância que impomos aos outros, pensamos de renunciar a essa ganância. A cruz da indiferença diante do sofrimento dos outros. Pois bem, esta cruz precisamos renunciar, mas a cruz que faz parte da condição humana, que é inerente à condição humana, que não dá para evitar, a cruz de sermos pessoas finitas, pessoas que sentem no dia a dia que a vida é boa e maravilhosa, porém a vida começa aqui, mas não podemos ficar fisgados, presos ao ficar aqui, mas viver de tal forma que vamos nos desprendendo cada vez mais para a Jerusalém Celeste. E assim assumamos também a missão de Jesus. No domingo passado nós vimos Jesus, após o deserto, após vencer as tentações, assumiu a sua missão. E hoje aqui ele continua na reta final da sua missão e nos chama a também assumir a nossa missão, a caminhar com ele para a Jerusalém Celeste. Crendo no Cristo ressuscitado, aí sim nós cremos no maior presente que Deus nos deu. Nos fez irmãos do seu próprio Filho, nos fez uma grande família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.